Queridos irmãos, graça e paz. Bom nós nos reunirmos para louvar, engrandecer, bendizer o nosso Deus, que é o Rei das Nações, esse Deus que criou todas as coisas e que governa todas as coisas de acordo com o seu plano eterno. E é a esse Deus nessa noite que nós queremos tributar todo o louvor e toda a adoração. Eu quero convidá-los, queridos, a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Dudu, mete meu volume aqui, por favor. Nós vamos, queridos irmãos, caminhar durante os próximos meses, estudando essa carta, primeira carta do apóstolo Pedro. Nós fizemos uma caminhada no primeiro semestre no Antigo Testamento, estudando o livro de Neemias. E agora, nessa parte do segundo semestre, nós voltaremos para o Novo Testamento, ou iremos para o Novo Testamento, onde, de forma específica, estaremos meditando um pouco sobre essa primeira carta de Pedro. E eu quero ler com os irmãos, versículo de número 1 e 2 hoje, título de introdução dessa nova série. Quero que os irmãos assim o façam. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 1 e 2. Vamos ler juntos, a uma só voz. Vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Vamos orar, queridos. Deus amado, nós reconhecemos que o Senhor é este Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E é por essa razão, Deus, que nós nos reunimos nessa noite, porque somos reconhecedores que devemos honrar, glorificar, adorar, respeitar, reverenciar, temer o teu nome. E nessa noite, ó Deus, nós nos encontramos aqui reunidos com este propósito único, de sermos alimentados, fortalecidos, confrontados pela tua palavra, de modo que sejamos moldados pela tua vontade e não pelo mundo em que nós estamos inseridos. Deus, nós pedimos nessa noite que o Senhor, de fato, desvende os nossos olhos para que compreendamos e contemplemos as maravilhas da tua lei. Que o Senhor, nessa noite, nos dê ouvidos que ouçam, que o Senhor nos dê olhos que vejam, para o louvor da tua glória. É isso, ó Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, eu acredito piamente que a partir do dia 18 de março de 2020, a humanidade começou a vivenciar um dos períodos mais sombrios, mais negros de sua história. E digo isso não apenas por uma leitura particular, mas por tantas instituições nacionais e internacionais que afirmam categoricamente que o mundo é outro depois do vírus, do coronavírus, da Covid-19.
Por mais, queridos irmãos, que nós tentemos lidar com essa realidade de uma forma natural, a verdade é que no início, distante de nós estava, mas depois se aproximou. E nós começamos a ter que conviver diariamente com notícias ruins, desagradáveis, com número de óbitos aumentando dia após dia, com pessoas hospitalizadas numa enfermaria ou UTI, com várias e várias outras morrendo por falta de ar, ou falta até mesmo de atendimento médico. E, queridos irmãos, nós temos vivido de 18 de março de 2020 para cá com muito sofrimento, com muita dor, com muita tragédia. Mas a pergunta que eu queria fazer nessa noite a você, à guisa de introdução dessa carta, nós começamos a sofrer ou a lidar com sofrimentos de 18 de março de 2020 para cá, ou essa realidade de sofrimento é algo inerente à existência humana? Deixa o Tiago ajeitar o celular para os irmãos se concentrarem. Você que estava no lugar certo desde o início. Percebam, irmãos, que o sofrimento faz parte da história humana. Se eu perguntasse aqui aos irmãos quem foi que pegou Covid-19, alguns certamente pegaram, outros não. Mas eu pergunto, se você não pegou, se alguém da sua família não pegou, se um parente seu não faleceu, a pergunta que eu lhe faço é, mesmo assim você deixou de sofrer? Por outros motivos, por outras razões, você deixou de sofrer? Por uma crise conjugal? Por um problema com seus filhos? Por um aperto financeiro? Por baixa no comércio? Por desemprego? Por outra enfermidade física? Você deixou de sofrer por causa que você não contraiu a Covid-19? Eu tenho certeza que todos nós, queridos irmãos, enfrentamos algum tipo de sofrimento nesse período, ainda que nós não tenhamos sido vítimas da Covid-19. Então a minha pergunta, queridos, e a gente precisa olhar para essa carta nessa noite, ou a partir de hoje à noite olhar para essa carta pensando sobre como lidar com o sofrimento. Como é que nós lidamos com o sofrimento? Há uma palavra na moda hoje, muito utilizada, chamada de resiliência. Você precisa lidar com o sofrimento de forma resiliente. Se autoajudar, se autoinventar, se autossuperar. E a pergunta, queridos, é, diante dos sofrimentos que nós enfrentamos na nossa vida, nós temos forças próprias, naturais, inerentes à nossa própria existência, que nos façam vencer, superar, lidar com o sofrimento de uma maneira mais tranquila, menos dolorosa? Como é que eu e você lidamos com o sofrimento? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Porque você nunca verá, estampado na porta desta igreja, ou de qualquer igreja genuinamente séria, a inscrição ou o convite: entre neste lugar e pare de sofrer.
Porque essa não é uma mensagem bíblica. Essa não é uma mensagem do Evangelho. Essa não é uma mensagem de Cristo. Há muito claro na Escritura, queridos, o ensinamento de que enquanto aqui nós estivermos trilhando, sofrimentos nós enfrentaremos. Perdas, divórcios, traições, separações, conflitos, brigas, aperto financeiro, comércio que quebra, que vem à falência, desempregos, enfermidades físicas. Enquanto nós estivermos trilhando nossa jornada neste mundo, o sofrimento faz parte da existência. A pergunta é: como eu e você lidamos com o sofrimento? Vamos olhar para a carta de Pedro, queridos. Porque essa carta faz parte de um bloco de cartas chamadas de cartas gerais, ou cartas universais. 1 Pedro, somada a 2 Pedro, Tiago, 1, 2, 3 João e Judas. Essas cartas, atreladas também a Hebreus, elas recebem o vocábulo de cartas católicas, ou receberam esse vocábulo de cartas católicas pela igreja primitiva. E o significado do termo católico aqui é geral, universal. Ou seja, são cartas que foram escritas para um público mais amplo, não para um público mais localizado geograficamente, como a gente encontra as cartas do apóstolo Paulo. Então, essas cartas são chamadas de cartas gerais ou universais. E a primeira carta de Pedro está nesse bloco. E nós vemos, queridos irmãos, e eu peço que os irmãos comecem a olhar para o texto, porque o texto nos remete já ao autor da carta. Vejam aí no capítulo de número 1, versículo de número 1, quando ele se identifica como autor da carta. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Lá no capítulo de número 5, nós vamos encontrar a referência à possibilidade de um amanoense, chamado Silas ou Silvano. O que era um amanuense? O amanuense era uma espécie de secretário particular, de alguém que estava ali ao lado do apóstolo e que redigia, que escrevia aqueles ensinamentos que o apóstolo, debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus, falava. Mas o autor da carta é Pedro. E quem é esse Pedro? Nós sabemos, queridos irmãos, que ele foi um pescador galileu da cidade de Betsaida, irmão de André, que foi chamado por Jesus para ser um dos seus discípulos. Pedro tem o nome de Simão, em aramaico Cefas, e o nome conhecido em grego Pedro, que tem como significado rocha ou fragmento de rocha. Quem não lembra daquele episódio que Jesus está com os seus discípulos e questiona-os a respeito de quem ele era? E os discípulos respondem dizendo: és João Batista, Elias, ou dizem que tu és um desses profetas, mas vocês quem são? Para vocês quem eu sou, melhor dizendo. E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus imediatamente diz: Pedro, sobre esta pedra, sobre esta rocha, não ele, Pedro, mas a afirmação que ele havia feito: Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse Pedro aqui, escolhido por Jesus, chamado por Jesus para ser um apóstolo, e é um homem que, aliado a Paulo,
vai exercer uma liderança muito forte, muito intensa no primeiro século, e por que não dizer que mesmo com o seu temperamento impulsivo, foi alguém que se destacou entre aqueles primeiros 12 apóstolos chamados pelo Senhor Jesus. Um líder natural no colégio apostólico. Pedro conviveu com Tiago, com João, de uma maneira mais próxima, mais íntima com Jesus. Em Mateus nós encontramos o momento da transfiguração, quando Pedro, juntamente com Tiago e João, puderam contemplar Jesus em seu estado de glória. É quando Pedro diz: Senhor, não desçamos, vamos ficar aqui. Eu construo 3 tendas, uma para você, outra para Elias e outra para Moisés. É esse Pedro que escreveu essa carta, queridos. Mas Pedro, o autor e o escritor dessa carta, é um exemplo típico do poder transformador do Evangelho. Sabe por quê, queridos? Porque Pedro, embora um homem impetuoso, de respostas imediatas frente a alguns confrontos, de atitudes impulsivas, de desembainhar a espada e dizer: Jesus, nós não vamos deixar que isso te aconteça. Por outro lado, frente à ameaça, frente à realidade da condenação de Jesus e da caminhada para a via cruz, foi aquele que negou, foi aquele que foi covarde, foi aquele que disse: não, eu não conheço esse não, eu não me associei a ele não. E quando eu digo, queridos, que Pedro é um exemplo clássico do poder transformador do Evangelho, é porque após esse momento de baixa, de fraqueza, de covardia de Pedro, Deus o transforma, de modo que ele torna-se uma testemunha intrépida, corajosa de Jesus. Esse Pedro que negou Jesus naquele momento de hostilidade e de perseguição, é o mesmo Pedro que no livro de Atos comparece perante o sinédrio judaico e diz: nós não podemos parar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Transformado, porque o Evangelho faz isso, o Evangelho transforma, o Evangelho muda radicalmente o ser humano, e somente o Evangelho muda a raiz do mal humano, que é o pecado. Esse Pedro, queridos, que escreve essa carta belíssima, que nós iremos nos debruçar nela durante domingos e domingos. E certamente seremos tomados pela beleza, pela magnitude da Escritura Sagrada. Se nós queremos um tema geral para essa carta, um tema mais amplo para essa carta, nós poderíamos dizer que ele seria lidando com o sofrimento de maneira esperançosa. Esse seria um tema que, julgo eu, útil para que a gente pensasse nessa carta como um todo. Lidando com o sofrimento de maneira esperançosa. Mas a pergunta que a gente precisa fazer quando tem esse tema em mente é: qualquer sofrimento? Ou sofrimento por qualquer motivo? É isso que Pedro vai tratar na carta dele? Certamente que não, queridos. Os sofrimentos que Pedro contempla nos leitores dessa carta são sofrimentos que estavam atrelados diretamente à fé em Cristo. Os sofrimentos que esses irmãos aqui estavam passando eram sofrimentos causados pela sua fé em Cristo Jesus. Não era qualquer sofrimento.
Não era porque as coisas materialmente, financeiramente, familiarmente não estão andando como eu queria que andasse. Os sofrimentos aqui estão atrelados a Cristo, à fé em Cristo, ao compromisso com Cristo. E eram sofrimentos intensos, queridos, e nós veremos isso. Os leitores de Pedro, queridos, conforme nós lemos aqui na saudação também, eles estavam espalhados por toda a Ásia Menor, a atual Turquia. Conforme Pedro nos diz aí, eles estavam nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E conforme Simon Kistemaker, essa região aqui não tinha sido evangelizada por Paulo em sua segunda viagem missionária. Por isso que Paulo tem uma vinculação, ou Pedro tem uma vinculação com essa região. Paulo intencionou na sua segunda viagem missionária, conforme lemos lá em Atos, ir pregar nessa região da Ásia Menor. Mas foi impedido pelo Espírito Santo, que mandou ele para a Macedônia. E agora está aqui, queridos irmãos, Pedro, semelhantemente ao que Paulo fazia nas regiões onde ele tinha a oportunidade de pregar, também ensinando a palavra àquelas pessoas. E o público alvo aqui de Pedro, queridos, era um público misto. Eram judeus, mas predominantemente gentios. E a gente vai perceber isso durante a carta, que Pedro vai evocar o procedimento característico aos gentios, aos pagãos. Não andem conforme os procedimentos outrora dos gentios, dos pagãos. Mostrando que o público-alvo aqui de Pedro era judeu, mas predominantemente gentil. E é interessante, queridos irmãos, que aqui, nessa época em que Pedro escreveu essa carta, e provavelmente Pedro escreveu essa carta no ano 63 depois de Cristo. Depois que ele teve um contato com o apóstolo Paulo, porque Paulo, no ano 60, 61, 62, Paulo enfrenta um aprisionamento domiciliar em Roma. E provavelmente Pedro escreveu essa carta logo após esse contato que ele teve com o apóstolo Paulo quando o preso estava em Roma. E um detalhe importante, queridos, é que a perseguição aqui, que causava o sofrimento daqueles cristãos, público-alvo de Pedro, não era uma perseguição ainda institucionalizada. Isso veio a acontecer a partir do ano 64 depois de Cristo com o imperador romano Nero. E aí sim, a perseguição se tornou institucionalizada. Era o Império Romano que promovia a perseguição, a hostilidade aos cristãos. Aqui, quando Pedro escreve a sua primeira carta, a perseguição era movida de forma informal, mas extremamente dura, difícil. Robert Greene diz que as perseguições aqui de Pedro, ou do público de Pedro, eram acusações caluniosas, e a gente vai ver Pedro falando sobre isso na sua carta. Ostracismo social, levantes populares e ações policiais locais. O império não estava ainda perseguindo objetivamente e diretamente os cristãos, mas já havia uma animosidade por parte dos religiosos, por parte das pessoas que ali, aqueles cristãos, estavam inseridos. E Pedro traz mais um detalhe, queridos, na sua carta, a título ainda aqui de introdução, é que ele escreveu provavelmente de Roma. Os estudiosos entendem que não há como a gente ter uma única afirmação a respeito da localidade onde Pedro escreveu essa carta, mas há indícios fortíssimos de que foi de Roma. Por quê? Porque Pedro utiliza aqui Babilônia. E só há 3 tipos de Babilônia aqui nesse período de Pedro. O primeiro é a Babilônia da Mesopotâmia,
Aquela feita a referência no livro de Daniel, que os cristãos, que os judeus foram levados cativos. Mas nessa época a Babilônia já estava quase despovoada e em declínio. Há uma outra Babilônia que era chamada no Egito uma instalação militar. Provavelmente Pedro também não escreveu de lá. E Babilônia, então, possivelmente seja uma expressão, assim como João fez no Apocalipse, provavelmente seja uma expressão metafórica, figurativa, para se referir à cidade de Roma. Percebam, queridos, que se essa visão estiver correta, mesmo antes do imperador romano Nero promover perseguição contra os cristãos, ali em Roma já havia uma hostilidade aos cristãos. Aí nós devemos nos recordar, queridos, de uma palavra utilizada pelo apóstolo Paulo quando ele escreveu a sua carta aos Filipenses. Quando ele estava justamente preso lá em Roma, nesse ano de 60, 61 ou 62 depois de Cristo. Porque lá em Filipenses, Paulo diz assim: as coisas que outrora me aconteceram, ou seja, o aprisionamento, em vez de desencorajar os cristãos, em vez de intimidá-los, o que é que estava fazendo? Psicologia reversa. Aí é que eles estavam destemidos, ousados, corajosos, hasteando a bandeira do Evangelho. Se colocaram Paulo num cárcere, objetivando intimidá-lo, ou, a partir dele, intimidar os demais cristãos, o efeito foi o inverso. Aí é que eles proclamavam e pregavam o nome precioso de Cristo Jesus. Esse é, queridos irmãos, o pano de fundo dessa carta preciosa. Essa parte estrutural da carta de Pedro, e que a gente precisa, a partir de hoje, ler com frequência, com intensidade, objetivando aprender mais da palavra do nosso Deus. Mas eu quero ainda, queridos, olhar para essa saudação, e não apenas com essa perspectiva elucidativa, mas olhar para essa saudação com o objetivo pastoral também, doutrinário, de entendermos alguns aprendizados que a gente pode obter aqui nessa primeira carta de Pedro. E eu quero que você observe comigo a saudação, porque, em primeiro lugar, a saudação de Pedro aqui nos ensina que a salvação é uma obra passada do Deus Trino. A salvação é uma obra passada do Deus Trino. Observe comigo, irmãos, como é que Pedro se refere aos seus leitores no versículo de número 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. A expressão grega que aparece aqui é kletos. Ela significa selecionado, escolhido. E Pedro está dizendo, olha, aos eleitos, aos selecionados, aos escolhidos. É esse o público-alvo de Pedro quando ele escreve sua carta. E ele tem, queridos irmãos, quando usa esse adjetivo, o que é que Pedro tem em mente? Ele tem em mente a compreensão a respeito da obra da salvação. Ele tem convicção de que a obra da salvação não tinha sido o fruto, o resultado de uma escolha, de uma decisão do próprio homem, mas que tinha sido o resultado, fruto de uma ação monergística de um Deus soberano. E ele ainda diz no versículo de número 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O que é, queridos irmãos, presciência? É o conhecimento prévio, é o conhecimento de tudo. E é interessante que a gente vai
fazendo uma conexão, irmãos, com outros textos bíblicos, e a gente vai percebendo que a presciência de Deus não anula a determinação, o decreto soberano de Deus. Eu quero que você olhe comigo um exemplo, usado inclusive pelo próprio Pedro, quando ele está lá em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 23, e Pedro está pregando a respeito da obra de Jesus, da crucificação de Jesus. Ele faz a seguinte expressão: sendo este, se referindo a Cristo, entregue pelo determinado desígnio de Deus e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Pedro está dizendo, olha, a responsabilidade humana, ela não é de forma alguma diminuída nem atenuada, mas Cristo foi morto naquela cruz pelo decreto eterno de Deus. E, consequentemente, esse decreto inclui o conhecimento prévio, pleno, absoluto do ser de Deus. Simon Kistemaker diz que presciência de Deus é muito mais do que a habilidade de prever acontecimentos futuros. Ela inclui a soberania de Deus em determinar e colocar em prática sua decisão de salvar o ser humano pecador. Olha a expressão do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Pedro está dizendo, queridos, a vocês que foram salvos dentro do cronos humano, dentro do tempo humano, mas que no passado já tinham sido escolhidos, selecionados, separados por Deus. A salvação, queridos, ela se concretiza, ela se materializa na vida do pecador dentro de um tempo, dentro de um momento na história. Mas ela foi elaborada, planejada, determinada antes da fundação do mundo. Isso foi lá no passado. Por essa razão que o próprio apóstolo Paulo, na continuidade do texto de Romanos 8, diz e usa a expressão: a esses que ele predestinou, chamou, justificou, a esses também glorificou. Passado. Porque a obra da salvação está concretizada. Ela se materializa na vida do pecador dentro da história da cronologia humana, mas do kairos, do tempo de Deus, ela já foi executada e já foi plenamente concretizada. E é uma obra, queridos, feita pelo Deus Trino, pela Trindade Santíssima. Observem que Pedro faz referência. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. É o Deus Trino que está agindo aqui. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que os cristãos foram eleitos por Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Segunda lição, queridos, da saudação de Pedro, é que a salvação nos remete a essa ação passada do Deus Trino, mas a salvação também direciona o olhar presente para o futuro. E eu quero que os irmãos olhem outro adjetivo que Pedro usa agora aqui. Primeiro ele usou eleitos, versículo de número 2. Versículo de número 2 ainda, como é que Pedro também... Versículo 1 e versículo 2, esses termos aparecem. Versículo de número 1, irmãos, o que é que diz Pedro? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Essa expressão, dispersão, queridos irmãos,
faz uma referência direta, objetiva, àquele primeiro momento lá de Atos, capítulo de número 8, quando os cristãos estavam ali em Jerusalém, sinais, prodígios e milagres eram feitos, crescimento numérico da igreja, perseguição promovida pelo Império Romano, e aí os cristãos se espalham. Morte de Estevão, no capítulo 7 de Atos, apedrejamento. Capítulo 8, os cristãos se espalham por vários lugares, anunciando e pregando o nome de Jesus. Mas esse termo de dispersão pode ser entendido de forma mais ampla também. São todos aqueles cristãos que estão espalhados em várias partes do império. E aí agora Pedro usa uma outra expressão, outro adjetivo, e esse eu quero chamar a sua atenção de forma mais intensa ainda: forasteiros. O que é que significa forasteiros? 3 possibilidades, irmãos. Primeiro, alguém que vem de um país estrangeiro para uma cidade ou região para residir lá junto aos nativos. Segunda, uma pessoa estranha, um refugiado. Terceiro, que reside por pouco tempo no estrangeiro, um forasteiro. Percebam que as 3 possibilidades que o dicionário grego nos dá a respeito do que significa forasteiros, todas elas nos remetem a uma realidade metafórica. Por que uma realidade metafórica ou comparativa? Porque o objetivo de Pedro aqui, queridos, é dizer o seguinte: vocês que creem em Jesus, vocês não são habitantes permanentes deste mundo. Vocês não estão aqui para sempre. A pátria de vocês não é esta. Por mais que vocês desfrutem de benesses e gozem as benesses desta vida, desta terra, vocês não são daqui. Vocês são forasteiros, vocês são peregrinos, vocês estão aqui temporariamente. Há um outro lugar onde vocês irão habitar permanentemente, mas não é este o lugar. E aí, queridos irmãos, para aqueles cristãos que estavam ali enfrentando perseguição cruel, hostilidade popular, olhar para o futuro, olhar para frente e pensar que a terra natal não é esta. Aqui é um período de peregrinação, é um período de passagem. O objetivo de Pedro, queridos, é mostrar a morada definitiva. É olhar para aqueles cristãos que estavam sendo cruelmente perseguidos por causa da fé em Cristo e animá-los, e encorajá-los, e consolá-los, para que eles estivessem a certeza de que os sofrimentos desse tempo presente, como dizia o apóstolo Paulo, não se comparam com a glória que está reservada para os filhos de Jesus. Vamos nos recordar do autor aos Hebreus, quando no capítulo 11, versículo 13, ele disse: todos estes morreram na fé, falando dos heróis da fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Não era a Canaã, o alvo maior de Abraão. Não era a Canaã, o alvo maior de Moisés. Não era a Canaã, o alvo maior de Josué, de Calebe. Há uma pátria celestial. Há uma Canaã, há uma Jerusalém santa. E esses morreram olhando para ela.
Pedro está dizendo a esses irmãos: lidem, suportem o sofrimento, porque aqui o tempo é de peregrinação. Nós não somos aqui permanentes habitantes. Terceira e última lição, queridos, que essa saudação nos ensina. Ela nos remete à salvação passada do Deus Trino, nos remete a uma esperança futura, mas produz mudança presente. E eu quero que você olhe comigo agora o que é que Pedro diz mais. Porque ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O que é que Pedro, irmãos, está aqui agora fundamentando? Ele está deixando claro que essa obra maravilhosa de Deus, de ter escolhido, selecionado, separado pessoas para o louvor da sua glória, ter enviado o seu Filho para derramar o seu sangue naquela cruz, fazer isso ser eficazmente aplicado no coração do pecador, tem um propósito, tem um objetivo, tem uma finalidade: santificação. É o que Pedro diz aí. Em santificação do Espírito para a obediência. Se nós adicionarmos aqui, queridos irmãos, o texto de Paulo escrevendo aos Efésios, a gente vai perceber o apóstolo Paulo caminhando na mesma direção. Damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos predestinou para Ele, para sermos santos e irrepreensíveis. A eleição, queridos, a salvação, ela tem um objetivo de santificação. E essa santificação não é perfeição, porque não a temos enquanto aqui estivermos. Essa santificação é a produção de uma vida diferente, de uma vida nova. Expressão do apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que todas se fizeram novas. Agora, queridos, a gente poderia aqui ainda, dentro desse tópico, pensar: quem é o modelo de santidade? Para quem é que os cristãos aqui, Pedro vai falar disso na sua carta. Olhem para alguém. Olhem para alguém que foi desdenhado, que foi ridicularizado, que cuspiram nele, que açoitaram ele, que disseram blasfêmias contra ele, mas não respondeu. Olhem para um servo obediente, submisso. Olhem para alguém. Que é essa a tônica, queridos, da carta. A gente vai ver Pedro falando sobre relacionamento conjugal, sobre patrão e empregado, sobre servos, sobre irmãos. E ele vai partilhar tudo isso tendo alguém como o objeto paradigma. Esse alguém é Jesus. Olhe para Jesus. Vocês querem ser santos? Olhem para Jesus. Ele é o exemplo, Ele é o modelo. É por isso que os cristãos foram chamados de cristãos, pequenos cristos. Semelhança a Jesus. Ninguém menos do que Jesus é o exemplo e o paradigma de santidade. Queridos, o que isso tem a ver com a nossa vida? Eu inicio dizendo que nós somos privilegiados. Somos privilegiados porque um dia sem que Deus visse absolutamente nada,
de bom em mim e em você, Ele resolveu planejar, elaborar, determinar, decretar, prover os meios e eficazmente aplicar a salvação na minha vida e na sua vida. Isso é privilégio, queridos. Isso é chamado, ou podemos chamá-lo de nosso Pai. De termos um relacionamento íntimo e profundo com Ele. De não ser alguém, uma divindade etérea, distante, abstrata, mas o nosso Pai, aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. E aí, queridos, convictos desse relacionamento, ou preservando esse relacionamento, nutrindo, alimentando esse relacionamento todos os dias, pela oração, pela leitura da palavra, pela vida congregacional, pelos meios de graça. Nós enfrentarmos os sofrimentos desta vida, nós enfrentarmos as dores desta vida, nós termos a certeza de que temos uma esperança bendita. Quando a morte enfim chegar um dia para mim ou para você, nós estaremos para sempre com o Salvador. Por isso que o crente não deve ter medo da morte física. Por isso que a gente não deve se apegar tanto a este mundo. Por isso que as nossas raízes não são aqui. Nosso mundo é outro, a nossa pátria é outra, as nossas raízes são outras. O discípulo de Jesus, ele não fixa o seu olhar nesta pátria, neste terreno. Ele não se apossa daqui, é meu, é meu. Ele sabe que aqui é temporário, ele sabe que aqui é passageiro. Seus bens materiais, suas riquezas, sua casa, seu prestígio, isso aqui é passageiro. Por isso que nós somos chamados, irmãos, a colocar o nosso olhar em Jesus, no alto, naquilo que o Senhor prometeu para a gente. O reverendo Heber Campos Júnior, ele disse uma frase interessantíssima, e ele disse assim: perdemos a eternidade de vista porque nos prendemos demais ao terreno. Perdemos a eternidade de vista porque nos prendemos demais ao terreno. Olha se não é assim, queridos. Olhe se não é assim. Olhe se o que mais nós falamos é sobre esta vida. Olhe se o que mais nós ambicionamos é melhorias nesta vida. Olhe se o que mais nós lutamos são concretizações de sonhos nesta vida. Nós não estamos sonhando com a eternidade. Nós não estamos almejando os céus, falando sobre os céus. Até achamos bonito quando cantamos hoje de manhã. Outra vez aqui Jesus virá, outra vez aqui. Mas os nossos planos terrenos são tão fortes que a gente, se possível, diz assim para Deus: espera um pouquinho, Jesus. Deixa eu criar meus filhos. Deixa eu engordar minha conta poupança. Deixa eu concretizar os meus sonhos materiais. Espera um pouquinho, Jesus. Porque o nosso olhar está aqui. Porque a gente só está sonhando aqui. Porque a gente só está sonhando com um emprego melhor, com um salário melhor, com um país melhor. A gente só está sonhando com um cônjuge melhor, com filhos melhores. A gente só está sonhando aqui. Porque, irmãos, nós nos preocupamos tanto em acumular tesouros nessa terra, se nós não iremos levar absolutamente nada daqui. Daqui nós somos peregrinos. Nós somos forasteiros, queridos. A Bíblia nos ensina que a gente deve abolir a avareza, a ganância, o materialismo da nossa vida, porque a nossa vida é temporária.
é passageira. Alguém já disse que a vida do cristão deveria se assemelhar a uma árvore invertida, onde as raízes estão para cima, no céu, e não o contrário. Mas parece-nos que nós nos assemelhamos a qualquer árvore, e daqui, quando nós sairmos, as raízes do nosso coração estão fincadas aqui. Quando nós deveríamos estar sonhando com os céus, sonhando com a glória, sonhando com Jesus. Agora é bem verdade, queridos, que enquanto esse dia não chega, a gente tem um desafio agora. Um desafio presente. E o desafio presente é nos parecermos, não com o pastor. Queira se parecer comigo, não. Nos parecermos com A, B ou C. Queiramos nos parecer com Jesus. É o desafio que eu e você temos no presente, enquanto Jesus não volta, ou quando a nossa vida aqui chegar ao término. Ele é o exemplo, ele é o modelo, ele é o paradigma. Ah, eu não vou me espelhar em A ou B. Se espelhe em Jesus. Ele é o modelo, ele é o paradigma, ele é o exemplo. É para ele que a gente precisa olhar. Nancy Pierce fez um comentário interessante sobre a santificação. E ela disse assim: como ocorre com cada aspecto da santificação, a renovação da mente é dolorosa e difícil. Requer trabalho duro e disciplina, inspirado por um amor sacrificial a Cristo e um desejo ardente de edificar seu corpo, a igreja. Para termos a mente de Cristo, devemos estar dispostos a sermos crucificados com Ele, indo aonde quer que nos conduza, a qualquer preço. Santificação, irmãos. Semelhança com Jesus. Nos tornarmos parecidos com Jesus. Não alimente esse sentimento de repulsa. Ah, eu não me importo com a opinião das pessoas. Não se importe mesmo. Do ponto de vista dos legalistas, não. Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, reflita sobre Jesus. Reflita sobre a sua e a minha semelhança nessa vida com Jesus. Esse é o maior juiz da nossa vida. E se a gente perceber que Jesus não está se agradando, se a gente entender que Jesus não está se agradando, não é por A, B ou C, por causa dele. Porque ele é o exemplo, ele é o modelo para mim e para você. Eu quero concluir, queridos. Eu quero concluir citando uma belíssima frase de Agostinho de Hipona. Quando consciente Agostinho estava de que sua vida aqui era temporária, era passageira. Um dos maiores pais da igreja antiga. E ele disse uma frase, queridos, que eu queria que fosse a frase nossa hoje, para iniciarmos essa nova semana. Haverá descanso. E veremos. Veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos. Eis que haverá no fim, e não haverá fim. Haverá descanso e veremos. Veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos. Eis que haverá no fim,
e não haverá fim. Eu acredito que nós podemos dizer nessa noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar, queridos.